O câncer de colo de útero está entre os mais frequentes entre as mulheres. As estimativas aí são em torno de 16 a 17 mil novos casos por ano. Ou estamos falando aí no terceiro a quarto câncer mais comum entre as mulheres e o quarto em mortalidade. Bom, é importante nós falarmos sobre esse tema e aqui eu queria conversar tanto com mulheres de forma em geral sobre a prevenção, sobre como evitar essa doença, que nós temos meios para isso e essa ainda é uma das principais armas, mas também conversar com aquelas que estão passando por isso, que tiveram um diagnóstico, que de repente tem um familiar também que tem essa doença, mas falar um pouco sobre o tratamento, as perspectivas e o que pode vir de agora em diante. Então, vem comigo nesse vídeo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico e eu gostaria de pedir para vocês, antes de entrar no tema, se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas. Esse é um tema super importante, muito presente na nossa prática e que há meios aí de se evitar. Então isso é muito importante, por isso que esse tema, atingir mais pessoas, pode fazer uma diferença. E para aquelas que estão passando pelo tratamento, isso aqui também pode ser bastante útil. Para quem também tiver interesse aqui no canal, eu conto com a aba para membros, onde trago ali conteúdos exclusivos, tem alguns benefícios aí relacionados, antecipação dos vídeos, também participar das decisões. Então, para quem quiser conferir, está logo ali ao lado do botão de inscrição. O câncer de colo de útero, então, está entre os mais frequentes entre as mulheres, nós estamos falando aí na terceira ou quarta doença, então por isso que é muito importante falar sobre isso. A principal causa dessa doença é um vírus, é o HPV, então é uma infecção. E aqui entra um ponto importante relacionado a isso, que é o quê? Eu tenho meios de detectar essa infecção previamente, eu tenho como, inclusive, observar a evolução dessa doença. O que eu quero dizer com isso? Quando nós fazemos aquele exame do preventivo, o Papa Nicolau, eu consigo ver os estágios da doença, eu sei como ela começa. E se eu pego ela nessa fase inicial, às vezes eu consigo fazer um tratamento local, por exemplo, só fazer uma cirurgia, uma conização ali naquele colo de útero, tirar um pedaço e resolver esse problema, desde a evolução até o câncer propriamente dito e conforme ele vai avançando aí e passando pelos estágios dessa doença. Então é importante a gente entender o que causa o câncer, principalmente o HPV, nós estamos falando aí na grande maioria dos casos, e como evitar isso, como prevenir isso. Então nós estamos falando aqui como que é feita a transmissão desse vírus? Pela via sexual. Então a prevenção, principalmente as barreiras mecânicas, camisinha, ajuda a evitar a contrair essa infecção, mas para quem tiver ao longo da vida, nós temos meios também de evitar. Hoje nós contamos para adolescentes, mulheres entre 9 a 14 anos e também para meninos entre 11 e 14 anos, a vacina do HPV na rede pública. Então, com essa vacina, nós conseguimos pegar aí algumas cepas relacionadas ao câncer. Essa é uma forma de prevenir essa doença. E aqui um adendo, o HPV também pode ter relação com outros tipos de câncer. E eu destaco câncer de boca, de garganta, câncer de ânus. Então, essa vacina ela pode ser até mais abrangente do que nós imaginamos, mas hoje o foco principal é contra o câncer de colo de útero e nós sabemos que isso tem um impacto importante aí na prática. Fora do SUS, pode ser feita também a vacina de forma particular, aí para idades mais velhas. E por que ela é indicada nos mais jovens? Porque a ideia é você tentar oferecer essa vacina para quem ainda não teve contato com o vírus. Se você já teve a infecção pelo vírus, então se você já teve relação sexual e já está com o vírus alojado lá, a vacina não tem mais eficácia. Por isso que quanto mais precoce, mais cedo for nessa fase aí pré-adolescente, a eficácia dela é maior, a chance de proteção ela é muito maior nessa fase. Bom, se teve a contração do vírus, está desenvolvendo o câncer. Eu vou ter algum sintoma? Eu posso perceber alguma coisa? Então, como a maioria dos tipos de câncer, nas fases iniciais, essa doença é assintomática. E aí, por isso, mais uma vez, a recomendação do preventivo. Aquela doença lá que eu expliquei no começo, que é um pré-câncer ainda,
eu só vou conseguir detectar ela no exame. Ela não vai causar sintomas, porque é uma alteração muito pequena no colo do útero. Com o passar do tempo, essa doença então tende a desenvolver o câncer. E conforme ele vai crescendo, imagina a região do colo do útero, logo acima da vagina. Eu vou ter sintomas ali nesse local. Dor é um deles, corrimento, então pode ter uma saída de uma secreção, alguma coisa ali via vaginal, sangramento, conforme esse tumor vai avançando, vai crescendo, é um efeito, um sintoma que nós vemos, principalmente em casos mais avançados da doença. E fora isso, vamos lembrar, é um câncer, ele pode se espalhar para outros locais. Então, quanto mais essa doença avança, ela pode atingir outros órgãos e aí levar a efeitos muito maiores, muito piores aí na nossa prática. Falando um pouquinho sobre as causas ainda, se a principal é vírus, eu tenho um grupo de pacientes que pode ter um risco maior, que são aqueles que têm problemas imunológicos. Acho que o mais fácil para citar para vocês é o HIV, por exemplo. Então, uma pessoa que tem HIV não tratado, que tem uma imunidade, vamos dizer assim, reduzida, se ela contrair o vírus, a chance desse vírus causar o câncer é maior, porque quem combate o vírus é o sistema imunológico. Então, quem tem problema com relação a isso, pode ser até por alguma outra doença, pode ter um risco maior para isso. Então, esse é um cuidado para termos na prática. Com relação ao exame do preventivo, do Papa Nicolau, algumas orientações. Então, hoje, recomendação pelo Ministério da Saúde, a partir dos 25 anos de idade, de forma anual nos 3 primeiros anos. E aí, se você tem, então, esse exame normal nesse período, esse espaço pode ser um pouco maior. Então, fica aí essa orientação com relação ao exame. Bom, fiz o exame ou por sintomas e fui diagnosticada com câncer de colo de útero. O que é feito a partir daí? Quais são as minhas chances? Um dado interessante é, se essa doença é descoberta no estágio inicial, é uma lesão pequena, bem localizada ali, nós estamos falando de uma chance de cura em torno de 90%. De novo, na doença inicial. Quando eu tenho um câncer que está avançando, que está maior, essas chances podem ir reduzindo. Então, fica esse ponto de atenção e, mais uma vez, um alerta para detecção precoce e o diagnóstico aí o mais cedo possível dessa doença. Foi feito o diagnóstico. Na doença inicial, nós conseguimos tratar com cirurgia. Pode ser desde uma cirurgia mais localizada, até, dependendo do grau, a esterectomia total, que daí você tem que fazer toda a retirada do útero, mais os órgãos, as ínguas ali em volta, vamos chamá-las assim. Se esse câncer está um pouco maior, isso pode dificultar a cirurgia, se ele é um estágio um pouco mais avançado. Esse tumor ele pode já ter criado um pouco de raízes fora ali, isso pode dificultar a cirurgia. Muitas vezes, nesses casos, não é mais indicado esse procedimento, e aí nós partimos para um tratamento combinado, que envolve a radioterapia e a quimioterapia. Aqui um adendo, eu vejo isso muitas questões sobre isso na prática. Alguns pacientes questionam, tá, mas se eu não vou operar, então quer dizer que não tem mais cura? É possível sim curar com quimio e radioterapia. Essa chance ela é menor, é claro, e nesse caso, além do tratamento ser diferente, eu estou falando também de uma doença mais avançada, que eu já não consegui operar. Porém, sim, tem uma possibilidade curativa ainda, nesse estágio e desde que ela esteja localizada. O tratamento, então, combinado, ele consiste em fazer a radioterapia junto com a quimioterapia, geralmente à base de um medicamento chamado cisplatina. E qual que é o impacto desse medicamento? Além da ação direta no tumor, ele ajuda a sensibilizar ao efeito da radioterapia, ou seja, ele potencializa essa radioterapia. Então, é muito importante na nossa prática que esse tratamento ele seja feito de forma combinada, porque isso aumenta a eficácia e a chance de cura dessa forma de tratamento. E aí depois, na sequência, geralmente é feita a braquiterapia. O que é a braquiterapia? É um aparelho de radioterapia que ele vai dentro do canal vaginal. Então você consegue fazer uma dose maior de radioterapia, mais localizada, bem literalmente em cima do colo do útero. Então isso também potencializa a ação e a chance aí de resolver esse problema. Um outro cenário, e se eu detectei esse câncer de colo de útero já com raiz em outros órgãos, ou
com metástase em outros locais. Tem alguma coisa para fazer? O que pode ser feito nessas situações? Então sim, nós temos tratamento. Em geral, ele vai envolver quimioterapia. Mais recentemente, nós tivemos aí a adição para um grupo de pacientes que tem uma alteração no PDL1 que nós falamos, a opção de imunoterapia. Então também chegou para câncer de colo de útero. Infelizmente, nós temos uma dificuldade ainda no SUS com relação à imunoterapia, mas está aí uma arma terapêutica para um grupo importante de pacientes. Também uma droga antiangiogênica chamada bevacizumab pode ser associada à quimioterapia em algumas situações, mas também hoje, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, ainda não disponível no sistema público. Com a quimioterapia, nós podemos fazer então o controle dessa doença, reduzir esse tumor, dependente do local que ele esteja, tentar estabilizar essa doença e aumentar a qualidade de vida, dar mais tempo de vida. Então, se eu pego um câncer que já se espalhou para outros locais, eu não vou conseguir mais fazer um tratamento com intuito curativo. Mas sim, há formas de tratar, de controlar essa doença e amenizar isso, além das novidades, como eu citei, de imunoterapia, droga angiogênica, que vão surgindo aos poucos e saindo nesse sentido. Infelizmente, e aí eu vou citar antes de terminar o vídeo, não vem tanta novidade em câncer de colo de útero, porque provavelmente a indústria, quem estuda medicamentos, entende, e não está errado esse racional, que ela é uma doença evitável. E nós vemos que nos países desenvolvidos essa incidência é muito menor do que os subdesenvolvidos, como nós aqui no Brasil. Então ainda, mesmo com esses tratamentos, a melhor coisa que temos aí a fazer é tentar prevenir, é conscientizar sobre a vacina, sobre a importância então de fazer o exame preventivo para detectar essa doença o mais cedo possível ou ainda evitar a infecção pelo HPV, que esse seria o melhor cenário possível aí de evitar essa doença, de evitar maiores problemas. E isso é muito importante porque o câncer de colo de útero é uma doença que nós pegamos aí ainda muitas pacientes jovens, na fase dos 20, 30, 40 anos. Então, fica esse alerta e essa mensagem aqui no final do vídeo. Beleza, pessoal? Quem tiver dúvidas, então, relacionadas a câncer de colo de útero, quiserem que eu traga aí mais tumores ginecológicos, câncer de endométrio, câncer de ovário, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar trazendo esses vídeos para vocês, beleza? Mais uma vez, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha essa informação com mais pessoas, que isso me ajuda bastante a estar crescendo aqui cada vez mais, certo? Até o próximo!